Vara do Júri de Vitória da Conquista, audiência do dia 23 de março de 2016, referente ao processo número 0300502, dígito 43.2016.8.05.0274. Qualificação e interrogatório do acusado Adriano Silva dos Santos. Inicialmente, nos termos da lei, eu quero lembrar ao senhor que a lei lhe assegura o direito de permanecer calado, de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, sendo que o seu silêncio, se for o caso, não será considerado como confissão e também não poderá causar qualquer prejuízo à sua defesa. Dito isso, eu gostaria de confirmar primeiramente os seus dados pessoais. Seu nome completo, como é? Adriano Silva dos Santos. O senhor nasceu aonde? Município de Itambé, Bahia. O senhor é casado ou solteiro? Casado. Seu endereço? Rua A, número 114, bairro Vivendas da Serra. Aqui em Vitória da Conquista? Vitória da Conquista. Sua data de nascimento? 18/12/79. O nome da sua mãe? Avani Maria da Silva. O nome do seu pai? Vitório Vieira dos Santos. Qual sua profissão? Vigilante. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Possui título de eleitor? Sim, senhor. Seu título é de qual zona? De onde é seu título? Daqui de Conquista. Aqui, né? Em relação à acusação que está sendo feita contra o senhor neste processo, o senhor está sendo acusado dos homicídios que tiveram como vítimas Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio, fato acontecido no dia 19 de janeiro desse ano de 2016. Em relação a essa acusação, o senhor considera que ela é falsa ou é verdadeira? Eu confesso que tive participação, mas que não matei nenhuma das duas. Quem matou as vítimas? Quem matou a vítima foi... Uma das vítimas que eu vi matando foi o senhor Edmar. Qual vítima? Eu falei para o delegado no dia do depoimento, eu não sabia dizer quem era quem, mas quando eu falei para o delegado que foi uma que estava mais próximo da pista, em direção à pista, ele falou que seria a mulher do Carlos Eduardo. E a outra vítima, quem matou? A outra vítima eu não vi porque quando ele foi matar a primeira vítima, ele me pediu a arma que eu estava para usar para matar. Quando eu neguei, ele pegou uma pedra e começou a matar uma das vítimas. E aí eu fui lá discutir com ele, porque não tínhamos ido ali para poder matar ninguém. E aí ele me empurrou, eu caí sobre a moça que estava morta, discuti com ele, tive uma discussão verbalmente, e aí falei que já que ele ia matar pessoas, então eu ia embora. E a partir daí eu saí e não testemunhei mais nada. O senhor conhecia essas vítimas, Marcilene e Ana Cristina? Não conhecia. E os demais acusados, o senhor conhecia o Edmar da Silva Brito? Eu conhecia Edmar só de ouvir falar, de vista. Algumas vezes, não tinha intimidade com ele não. E o acusado Fábio de Jesus Santos? Fábio sim, eu já conheço há um bom tempo. O senhor saberia esclarecer sobre os motivos desse crime? O senhor Edmar falou, conversando com o Fábio, dizendo que o rapaz, marido da mulher que morreu, o senhor Carlos Eduardo, tinha acabado com a vida dele aqui em Conquista. Tinha tomado uma igreja que ele tinha construído, que ele tinha conquistado os fiéis dele, e tinha tomado tudo. E ele usou estas palavras dizendo que o senhor Carlos Eduardo acabou com a vida dele aqui em Conquista. E por isso ele ia dar uma surra nesse Carlos Eduardo para ele aprender a não mexer mais com o homem. E aí convidou o Fábio, e o Fábio me convidou, e eu fui também, depois que nós estávamos bebendo. Aí eu acabei indo também. E em relação à arma que estava sendo utilizada nessa ocasião, o que o senhor poderia informar sobre essa arma?
Esta arma é uma arma minha, que eu fazia alguns bicos de vigia à noite, vigiava cargas, quando alguma carreta quebrava no meio do mato, eu ia tomar conta. E aí possuí, conquistei essa arma no posto, na mão de um carreteiro há anos atrás. E aí, quando a arma chegou ao meu poder, a intenção não era exatamente ir participar disso. Aí, porque a arma tinha chegado em minhas mãos mais cedo. E só de 8 horas em diante foi que o senhor Edmar fez esse convite para a gente participar desse negócio. O senhor teria alguma coisa a alegar contra as testemunhas que foram ouvidas nesse processo? Não tenho não. O senhor já esteve preso por algum outro motivo? Não, nunca fui preso não. Já respondeu a algum outro processo criminal além desse? Não, nunca respondi não. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para as perguntas que queira formular ao acusado. Sem perguntas. Passo a palavra à assistência da acusação para as perguntas que queira formular ao acusado. Boa noite, Adriano. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte. O senhor conhecia a senhora Marcilene, ou o senhor Carlos Eduardo, ou a senhora Ana Cristina? O senhor conhecia essas pessoas? Não, senhor, não conhecia nenhuma dessas pessoas, não. Se o senhor não conhecia, qual era a intenção do senhor? Eu não tinha intenção nenhuma, não. Depois que eu tomei algumas bebidas, eu aceitei o convite do senhor Edmar. Sim, mas esse convite era para quê? Ele dizia que era para dar um susto no senhor Eduardo e até mesmo uma surra, para ele nunca mais mexer com ninguém. Então, a princípio, era um susto e uma surra. Sim, senhor. Quem teve a intenção de matar Marcilene? Quando E a prima? Quando chegamos no local, depois de uma perseguição, saímos da igreja, seguindo o carro. Depois de uma perseguição, chegamos no local, colocamos o Carlos Eduardo no carro. O senhor Edmar, em momento algum, deu a entender que tinha a intenção de machucar o senhor Carlos Eduardo, e sim as mulheres. Já foram direto para cima das mulheres. Eu gostaria de saber o seguinte. Ele tinha muita raiva, muita inveja de Carlos Eduardo, Edmar? O que ele me contou foi somente isso, que o senhor Carlos Eduardo tinha acabado com a vida dele aqui em Conquista, que por isso ele iria dar uma surra. Por isso ele iria dar uma surra em Carlos Eduardo? Em Carlos Eduardo. Teve algum tipo de proposta no pátio do presídio? Em relação a ele comigo? Sim. Sim, teve. Porque fiquei muito tempo sem um advogado, e aí chegou ao conhecimento dele que eu estava sem advogado. Minha esposa não tinha ainda ido na Defensoria Pública. Aí ele falou para mim que se eu assumisse tudo, ele sairia e colocaria um advogado para me defender. Se o senhor assumisse tudo, né? E essa proposta se repetiu ontem à tarde no presídio? Comigo não. É porque ele disse que vocês três se reuniram e ficou acertado que você assumiria toda a culpa e iria falar que ele não é mandante de crime algum. Se ele falou isso, ele mentiu. Que você fez tudo. Se ele falou isso, ele mentiu. Satisfeito? Passo a palavra à defesa do acusado Adriano Senhor dos Santos para as perguntas que queira formular. Adriano, você tinha intenção de matar o Carlos Eduardo? Eu não tinha intenção de matar ele e nem tinha motivo nenhum, né? Eu simplesmente errei por ter aceitado o convite do Edmar, depois que eu estava embriagado, para ir ajudar ele a dar uma surra no Carlos Eduardo. Só surra, nada de matar? Nada, eu não tinha. E as vítimas? Muito menos, então, as vítimas, você tinha alguma coisa com as vítimas? Algum motivo para matar elas? Eu não conhecia as vítimas e nem sabia que ela estava dentro do carro naquele dia. Certo. Como é que foi? Quando a caminhonete parou, ele saiu para arrumar o capô, não foi isso?
Sim, senhor. Aí aconteceu o quê? Aí colocamos o Carlos Eduardo no carro Versa, e o Edmar desceu para... Parecia que ele ia assumir o volante do carro. Quando ele viu as mulheres no carro, ele foi em direção às mulheres, e uma das mulheres conheceu ele, chamou ele de Ed. Isso que está acontecendo, Ed. Aí ele, vamos ali, deita ali no mato ali para não morrer, deita ali, com o rosto no chão para não morrer. Aí elas, em momento algum, esboçou reação de querer fugir ou coisa parecida, simplesmente clamava por Deus, com o rosto no chão, obedecendo às ordens do Edmar. O Edmar veio até a mim pedindo a arma para matar as mulheres, porque as mulheres tinham reconhecido e ele não podia deixar testemunha. Esse foi o motivo que ele alegou na hora para poder matar as mulheres. Eu disse que o combinado não fomos ali para matar ninguém e que não daria a arma. E ele em seguida deu uma volta e achou uma pedra imensa. E aí começou a matar. Eu estava distante dele, creio que 10 metros, 5 a 10 metros. Aí quando eu vi que ele estava matando uma delas de pedra, eu fui em direção a ele, empurrei ele, e ele, mais forte que eu, claro, me empurrou, eu caí por cima de uma das mulheres, e aí discuti com ele verbalmente, dizendo assim, olha, já que você veio aqui para matar as mulheres, eu nunca fiz isso e não vou fazer, eu vou me embora, tu fica aí. E aí saí em direção ao Calten Clube, pelo meio do mato. Quando você diz que participou, você estava se referindo ao quê? A surra que vocês iam dar no Eduardo? Quando eu digo que participei, eu me refiro a ter ido com ele até o local do acontecido, né? Certo. Qual é o tamanho da pedra? Uma pedra imensa, não lembro bastante, mas tipo um resto de construção civil, uma coisa grandona. Para levantar essa pedra, precisava ter muita força? Era uma pedra Certamente pesada? sim, que era uma pedra pesada. Ele estava de joelho no momento, ajoelhado, e com as duas mãos sobre as pedras, e aplicava os golpes. E a segunda vítima, como é que ela morreu? Eu não vi a segunda vítima morrendo, como eu contei para os senhores. Quando eu discuti com ele, que ele me empurrou, aí eu falei que o combinado não era aquele, e saí em direção ao mato. Você ficou com a sua arma, obrigando as vítimas a ficarem no chão e dando cobertura pro Edmar? Em momento algum, eu puxei a minha arma para mostrar para as mulheres, porque até mesmo quando elas clamavam por Deus, eu dizia assim, clame por Deus, pastora, que nada de mal vai te acontecer. Elas não mostrou reação para que eu pudesse apontar uma arma para elas. Ele simplesmente levou ela, afastou ela da beira da pista um pouco, colocando no matagal, onde tinha 2 montes de terra que impedia a visão de quem vinha na pista, e elas ali simplesmente obedeciam o comando dele. E como é que ele matou a primeira? Você viu? Sim, senhor. A primeira vítima eu vi ele matando, ele estava dando golpes de pedra, enquanto ela estava com o rosto na terra, ele dava golpes de pedra por cima, esmagando. E ela não gritou? As pancadas que ele davam era tão forte, o tamanho da pedra, o peso da pedra era tão imenso, que a pancada que ele dava era tão forte que não permitia, creio eu, que ela desfaleceu desde o primeiro golpe. Ele levantava a pedra até que altura? Mais ou menos da altura da cabeça dele, pegava mais ou menos assim um pouco e descia a pedra sobre ele. Ele estava enfurecido? Sim, ele alegava que uma das moças chamou ele de Ed. O que está acontecendo, Ed? Não sei nem porque meu marido parou aqui nesse lugar. O que está acontecendo, Ed? E aí, ele deita ali para não morrer. E a outra vítima gritou, chorou, levantou o rosto, pro lado? Enquanto ele batia, como eu acabei de falar para o senhor, eu creio que a outra moça não mostrou reação nenhuma, porque a pancada era muito forte e não causava dor. Creio eu que quando uma pancada é pequena na cabeça de alguém geme, porque sentiu e estava acordado para poder gemer. Ela estava olhando para o lado ou não, para o chão? Estava com o rosto no chão. E o cabelo delas, como é que está? Todas duas, o cabelo cobrindo o rosto delas.
Cobriu o rosto. Sim, senhor. E aí, quando você viu, então você resolveu sair. Não viu a segunda morte? Quando eu vi ele matando uma delas, ele ainda estava dando golpes de pedra nela. Eu fui lá, consegui empurrar ele, que ele estava de joelho, consegui empurrar ele com o joelho. Aí ele me devolveu o mesmo empurrão e me jogou sobre uma delas. E aí, quando eu comecei a falar com ele, que o combinado não era matar ninguém, ele disse para mim assim: você vem comigo, você vem de companhia para mim, chega aqui, você quer virar ao lado, é? E aí eu falei: já que você vai matar, então você fica aí matando que eu vou embora. Eu não participo disso não. E aí atravessei a pista e segui sentido Caltem Clube. Então você não viu depois se eles saíram ou não, se saiu com a caminhonete ou com o Vespa, não viu mais nada? Não vi mais nada além disso. Lá lá no sítio, vocês beberam juntos? Sim, senhor. Certo. Beberam bastante para ficarem alegres? Tomamos 3 latinhas de cerveja cada um. E quando acabou a cerveja, não tinha mais o que beber. O rapaz disse que tinha uma catuaba. Eu pensei que ele fosse fraco como o vinho, que eu não tinha costume de tomar bebidas fortes. E aí comecei a beber, tomamos 2 litros de catuaba. Os 3? Os 3. Certo. E tomamos aí, os 2 litros. Em algum momento essa arma já estava com você, né? Sim, senhor, já Você estava. não pegou ela com a intenção de Não. dar esse susto no... Não. Eu vou formular em termos de pergunta. Você pegou essa arma para dar o susto no Carlos Eduardo? Não, senhor, porque a arma foi pego bem mais cedo, antes dele ter feito a proposta. Você pegou para quê? Porque eu sempre faço bicos de segurança. Certo. E aí eu estava determinado a ir para o posto, que eu fico esperando os carreteiros. Naquela noite. Alguns carreteiros têm medo de passar no anel viário sozinho, porque já foram roubados. Certo. E aí eu acompanhava eles. Você chegou a bater em alguém? Bater, por exemplo, no Carlos Eduardo? Eu não tive contato nenhum com o Carlos Eduardo, além desse, de quando parou o carro. Lá no sítio, você levantou a arma e apontou para o Edmar, ameaçando ele, que ele vai ter que mesmo ir lá matar o Carlos Eduardo e depois as meninas? Você fez isso? Não tinha motivo nenhum para fazer isso, até mesmo porque eu nem conhecia quem era Carlos Eduardo. Só mais tarde que ele falou dessa história dele, e como a gente já estava embriagado, ele fez a proposta, e sem explicação a gente acabou aceitando o convite e foi com ele para dar uma surra no Carlos Eduardo. Mas eu nem conhecia antes. Sem mais perguntas. Passo a palavra à defesa do acusado Edmar da Silva Brito para as perguntas que queira formular. Senhor Adriano, esse fato que o senhor acabou de contar, que vitimou Ana Cristina e a senhora Marcilene, que o senhor atribui ao senhor Edmar, do momento qual era a distância do local em que foi feita a abordagem a Carlos Eduardo para o local que as vítimas foram levadas? Não muito distante, só tirou da beira da pista e conduziu logo para um matagalzinho próximo que tinha assim, não sei exatamente. Próximo que 100 metros, 50 metros, 200 metros, mais, menos? Eu creio que menos de 50. Menos de 50 metros. E tá. Lá chegando, quanto tempo demorou para Carlos Eduardo, Edmar, segundo a sua fala, mandar essas moças deitarem, pegar essa pedra, executar uma, empurrar você, depois executar outra? Quanto tempo durou isso? Não sei calcular exatamente o tempo, mas eu cheguei a falar no meu depoimento em cerca de 5 a 10 minutos. Não sei calcular, eu estava sob efeito de álcool, então não tenho muita noção do tempo. Mas não demorou muito tempo, não foi rápido, porque parecia que ele tinha objetivos em matar a moça ou as moças. Quando os senhores conversaram, inicialmente o senhor disse que foi Fábio que convidou o senhor para essa execução desse crime. Depois o senhor disse aqui no segundo momento, perguntado pelo defensor, você disse que foi Edmar
Quem lhe fez essa proposta Não. verdadeiramente? Quem fez o convite a todos nós foi o Edmar, mas ele fez o convite diretamente ao Fábio. E quem te convidou? Aí o Edmar mandou o Fábio me convencer aí também. E o senhor foi convencido aí? Eu estava sob efeito de álcool, tanto eu quanto o senhor Fábio. Sim. Tanto que o senhor Fábio ficou o tempo todo dormindo no banco do fundo, no fundo do Versa. E nesse momento aí que o senhor foi convencido, qual era o plano? Era fazer o quê? Lá no sítio ainda? Era quando se iniciou? simplesmente dar uma surra, um susto, seguido de uma surra no senhor Carlos Eduardo, para nunca mais ele fazer tais coisas com alguém. Os senhores sabiam que lá iria encontrar também as vítimas, Ana Cristina e a senhora Marcilene? Não, eu não sabia, até mesmo porque eu não conhecia ninguém. Só depois que chegamos na igreja, que esperamos um pouco, e enquanto o Fábio estava dormindo, embriagado no fundo do carro, o culto acabou, e aí o senhor Edmar começou a perseguição pela cidade, atrás do carro, de uma picape, acho que era um L200, parece. Quando o senhor fala que nós colocamos Carlos Eduardo no carro, a quem o senhor está se referindo? A eu e o Edmar. Então foi o senhor e Edmar que abordou Carlos Eduardo? Sim, senhor. E o que é que o senhor atribui Carlos Eduardo, que não é amigo de Edmar, que já tiveram animosidade no passado, que é esposo da vítima, dizer que Edmar, em momento algum, saiu desse veículo, desde o momento que ele foi sequestrado, abordado, até o momento da colisão? Eu tenho a dizer que, para mim, tudo isso está mal explicado ainda, pelo fato de que a parada dele, do senhor Carlos Eduardo, lá no local que ele parou, dava a entender que foi uma parada estratégica. Estratégica como? Não entendi. A moça inicialmente pergunta: o que está acontecendo, Ed? Por que meu marido parou aqui? Normalmente, o normal de quando alguém está com a família no carro e vai parar em uma estrada escura, ele alega o motivo, dizendo: a capota do carro deu defeito, eu vou consertar. E a mulher não sabia disso, que ele Eu parou não para entendi consertar. bem essa estratégia do senhor. É possível o senhor pormenorizar, dizer com mais facilidade, que eu não estou conseguindo entender. O senhor está dizendo que Carlos Eduardo estava de conluio com alguém? Eu não afirmei nada disso. Então o que é que o Eu senhor quer dizer? simplesmente falei que a parada dele naquele local me causou uma estranheza também. Em que sentido? No que o sentido que ninguém para em um lugar daquele, escuro, sozinho, para consertar uma capota de um carro, sendo que ele ia logo ali na frente, ali, que ouvi dizer que o sítio Que dele tipo de logo ali na estranheza frente. causou o senhor? Não sei explicar exatamente, mas... E também o fato do senhor Edmar, em momento algum, ter o senhor Carlos Eduardo como alvo lá, causou estranhezas, sendo que o combinado era dar uma surra no senhor Carlos Eduardo. O senhor tem alguma coisa mais que o senhor queira falar, que o senhor está se contendo? Porque o senhor começou dizendo que quem executou as vítimas foi o Carlos Eduardo. Quando eu perguntei, o Edmar, quando eu perguntei ao senhor o que o senhor atribui de Carlos Eduardo, hoje aqui na instrução processual, ter dito que durante todo o período que ele esteve no veículo Versa, quem estava na direção foi o senhor Edmar, e que em momento algum Edmar desceu desse veículo, só descendo do veículo lá na colisão, quando ele também se desvencilhou de Carlos Eduardo, ou de Fábio e de Edmar. Não sei explicar para o senhor porque ele falou isso, não. O meu depoimento... Não, porque o senhor mudou a conversa, que inicialmente o senhor vinha dizendo que foi Edmar e que a estratégia, o acordo inicial era dar uma surra no Carlos Eduardo, certo? Sim, senhor. Depois que eu disse ao senhor que Carlos Eduardo aqui hoje afirmou que em momento algum Edmar saiu desse veículo Versa, desde o momento da abordagem até o momento do acidente, da colisão dos veículos, o senhor agora disse que achou estranheza o Carlos Eduardo parar o carro naquele local. Que tipo de estranheza? Por que essa estranheza?
Não sei explicar ao senhor exatamente o porquê. É estranho, um carro está sendo perseguido por outro e alguém chegar em um lugar escuro e parar o carro. E o senhor Edmar, que foi lá para poder vitimar, no caso, dar uma surra no senhor Carlos Eduardo, ele não ter o senhor Carlos Eduardo como alvo naquele momento e ir direto para as mulheres. O porquê eu não sei explicar. É estranho também para o senhor dizer aqui hoje de que quem colocou Carlos Eduardo no carro foi o senhor Edmar e a vítima, Carlos Eduardo, em momento algum, disse que foi Edmar que o colocou no veículo Versa. É estranho também para o senhor isso? O senhor pode repetir, por favor? Se é estranho para o senhor também uma outra situação, que é uma grande contradição da sua fala para a fala do senhor Carlos Eduardo. Ele hoje disse aqui, de uma forma bem cabal, afirmando que teria sido outra pessoa, que não foi Edmar, que abordou ele com a arma e colocou ele no carro, que quando ele adentrou o veículo Versa, Edmar estava na direção do veículo. É estranho para o senhor também essa situação? É estranho pelo seguinte fato, porque em momentos também ele alega que o senhor Edmar agrediu ele fisicamente, e o senhor Edmar disse que não fez isso. Então o senhor não sabe explicar por que ele disse isso também? Não sei também não. O senhor era amigo de Edmar? Não, senhor, conhecia só de ouvir falar, não tinha intimidade com ele não. O senhor ameaçou Edmar lá na cela, no primeiro momento, logo após a prisão dele, que se encontrava o senhor e também o senhor Fábio. O senhor ameaçou ou agrediu fisicamente? Quem poderia responder por mim em relação a isso aí seria os agentes lá, qual é a minha conduta lá, que é excelente. Eu nunca agredi ele e nem a ninguém lá na cela. Mas a pergunta está sendo realizada com o senhor. Sim, senhor. A pergunta é se o senhor agrediu ou ameaçou. Eu não agredi ele, nem ameacei ele a nada. Excelência, pela ordem. O doutor defensor fala com o réu como se fosse obrigado a falar. O réu está no exercício do direito dele até de ficar em silêncio. Então, o senhor está pedindo que ele confirme o que o seu cliente falou. Eu não estou entendendo. O senhor está querendo que ele veja mais do que ele já disse que viu. Excelência, em que pese a vossa Você fala, acha que é só ele o já senhor foi advertido, que está aqui defendendo o seu Excelência, cliente? quem está com a palavra? Sou eu ou o defensor do acusado? Doutor, Se for eu, paro. Doutor Remo, por favor. Senhores, nós estamos... Eu quero que o meu réu, que o meu assistido, saiba que ele não está obrigado a responder nada. Que ele não está aqui coagido a responder, que ele responde se ele quiser. Mas eu gostaria que Vossa Excelência também soubesse que eu não estou impedido de inquiri-lo, perguntá-lo, de interrogá-lo. Estamos quase no final dessa audiência tão longa, né? Vamos chegar ao final dentro da normalidade, né? Portanto, eu devolvo a palavra à defesa do acusado Edmar da Silva Brito para as perguntas que queira formular ao acusado. Senhor Adriano, se o senhor disse que o senhor não tinha a intenção de executar as vítimas, a senhora Marcelene e a senhora Ana Cristina, e o senhor estava portando um revólver 38 com 5 projéteis intactos, por qual razão o senhor, sendo segurança, o senhor não impediu tal fato? Simplesmente porque eu nunca participei de crime nenhum, não tenho uma conduta, não sabia nem como me portar diante de uma situação como aquela. Nunca participei de crime nenhum e ali fiquei espantado e minha defesa ali foi sair correndo. O senhor já foi segurança ou é segurança do supermercado Rondelli? Eu simplesmente atendia a ausência de um colega que trabalha lá. Quando ele faltava, eu ia no lugar dele. O senhor já respondeu algum processo criminal? Nunca respondi processo nenhum.
O senhor já foi conduzido à delegacia por ter apedrejado alguma pessoa? Eu fui apedrejado, eu fui à delegacia, inclusive tem esse fato nos laudos. Eu fui à delegacia porque eu fui intervir em uma briga de minha cunhada, e aí o marido dela, que tinha uma medida protetora, e não obedeceu a medida protetora, aí a polícia demorou de chegar, eu fui intervir, e aí levei uma pedrada aqui, eu fui na delegacia como vítima. E o senhor desferiu alguma pedrada em alguém nesse dia? Não, não, não. O senhor foi ouvido mais de uma vez na delegacia? Sim, senhor. Na segunda vez o senhor estava acompanhado de advogado? Sim, senhor. Houve modificação do seu primeiro interrogatório para o segundo? Não houve, não. Eu contei a minha versão desde o começo e continuo com a minha versão, porque foi o que aconteceu. Excelência, sem mais pergunta. Passo a palavra à defesa do acusado Fábio de Jesus Santos para as perguntas que queiram formular ao acusado Adriano Silva dos Santos. Boa noite, Adriano. Boa noite. O senhor disse que não conhecia Carlos Eduardo até o dia 19 de janeiro deste ano, que foi a data em que ocorreu o fato criminoso que nós estamos tratando aqui hoje. Sim, senhora. Né? Dando continuidade, o senhor disse que conhecia o senhor Edmar. Não de intimidade. Não de intimidade, mas o senhor conhecia. Conheci ele através de Fábio. Então, me explica qual era o tipo de relacionamento que o senhor tinha com Edmar. E quando eu ia em algum lugar, em algum evento, ele estava por lá, falava oi, oi, sem mais nada. O senhor já teve alguma desavença ou, por acaso, o senhor tem algum motivo, antes do fato ocorrido, o senhor tinha algum motivo para ter raiva do senhor Edmar, para não gostar da pessoa dele? Antes do fato, antes do homicídio, antes do dia 19 de janeiro, o senhor tinha algum motivo para não gostar da pessoa de Edmar? Eu só ouvia falar algumas coisas, alguns comportamentos dele como pastor que não me agradava, mas não era motivo para eu ter raiva dele, não. Quais eram esses comentários que o senhor ouvia dizer? Nada muito grave, não. Só que ele gostava, que ele bebia enquanto pastoreava. Isso não é um comportamento de um pastor. Coisas como essa aí. No sítio, naquela noite, ele bebeu com vocês? Sim, senhora. Quem teve a ideia de abordar o senhor Carlos Eduardo quando ele parou a caminhonete? Na realidade, houve uma perseguição e essa perseguição estava sendo coordenada pelo senhor Edmar, enquanto eu estava no banco da frente com ele e o senhor Fábio estava embriagado, dormindo no banco do fundo. Só acordou na hora que Edmar freou o carro, percebeu que o Carlos Eduardo estava parado, freou o carro. E aí Fábio, no susto, acordou. E aí eu e o Edmar saímos, Edmar deu o giro, saímos e colocamos ele. Quem abordou o Carlos Eduardo? Quem estava segurando a arma? Não foi preciso apontar a arma. Não foi preciso, a arma estava na cintura ainda. Nós simplesmente parou o carro e pegamos no braço dele, eu e o Edmar, e conduzimos até o carro. Quem estava com a arma? A arma estava comigo na minha cintura. Então o senhor não chegou a apontar a arma Não, em momento algum. Em direção a Carlos Eduardo? Em momento algum apontei a arma para ninguém. O senhor sabe qual era o objetivo dessa abordagem? Era pegar ele e dar uma surra nele. O senhor ouviu isso de quem? Eu ouvi o Edmar, que convidou eu e o senhor Fábio para isso, para dar uma surra no senhor Carlos Eduardo. Em algum momento o senhor teve intenção de matar Marcilene e Ana Cristina? Eu não teria motivo nenhum para isso, para fazer isso.
E quanto a Carlos Eduardo, em algum momento o senhor teve a intenção de matá-lo? Nenhuma. Não teria motivo. Eu nem conhecia nenhuma das vítimas e nem o senhor Carlos Eduardo. E com relação a Fábio, o senhor acredita que Fábio teria algum motivo para querer a morte de Carlos Eduardo ou das vítimas Marcilene e Ana Cristina? Motivo nenhum. Fábio não tinha intimidade também com esse pessoal também, não. A intimidade de Fábio era com o Edmar. Edmar estava no local dos fatos contra a vontade dele? Edmar foi o arquiteto de tudo, desde o começo. Tanto que quando o senhor Fábio se embriagou, porque não tinha o costume de beber, ele se embriagou, ele veio para o banco do fundo e deitou, praticamente dormiu, enquanto o senhor Edmar conduziu o carro até a igreja do senhor Carlos Eduardo, e com o Fábio dormindo, esperamos ali cerca de meia hora, e aí quando saiu, não vimos que tinha mulher dentro. Quando saímos, o senhor Edmar saiu em perseguição do carro. O senhor citou algumas vezes aí a embriaguez, tanto do senhor quanto a de Fábio, né? O senhor citou também que o senhor Edmar, né, réu também aqui nessa instrução, ele bebeu com vocês lá no sítio de Luiz, não é isso? Sim, senhora. Quem pagou essa conta lá no sítio? Quem pagou a conta da bebida? Das bebidas que vocês ingeriram naquela noite? Eu não lembro exatamente se foi Fábio ou se foi Edmar que pagou. O senhor não foi? Se foi eu, não me recordo se eu paguei alguma bebida, não. Edmar foi coagido pelo senhor ou por Fábio? Ele foi coagido pelo senhor ou por Fábio para estar naquele local e naquele momento? Tanto eu quanto o senhor Fábio não teria motivo nenhum para coagir o senhor Edmar a participar de algo como esse, pelo fato de que quem tinha uma rixa antes com o senhor Carlos Eduardo era o Edmar, e não eu e nem o Fábio. Então nós não teríamos motivo para coagir ele a fazer tal coisa. Voltando lá no sítio, em algum momento o senhor ameaçou Edmar, apontou a arma para ele ou xingou ele por exemplo, salvo engano, bundão, termos pejorativos dessa natureza? Em momento algum aconteceu isso. Tanto porque não tinha intimidade com ele, mas ele estava ali com o Fábio, que era meu amigo. Então eu tinha ele como amigo também, não tinha motivo para fazer isso com ele. Para finalizar, após a abordagem na estrada, né, o senhor coagiu o réu Edmar para que ele conduzisse o veículo Versa onde Carlos Eduardo estava? Quando eles saíram do local do crime com o carro, eu não estava mais lá. Fábio presenciou o momento. Fábio estava próximo às vítimas Marcilene e Ana Cristina quando elas foram mortas? Não, onde senhor. Fábio estava? O senhor Fábio estava no carro, no Versa, na beira da pista, cerca de, não lembro bem, cerca de uns 30 metros, e estava escuro lá onde as vítimas estavam, e ele só conseguia me enxergar com a camisa branca, com a camisa clara. Ele só conseguia me enxergar lá e não conseguia enxergar o senhor Edmar, que estava no mato com as vítimas. Fábio, então, não presenciou a morte das vítimas? Não presenciou. Sem mais perguntas. Consulto. A defesa
do acusado Adriano Silva dos Santos. Se ainda teria alguma pergunta a formular. Nenhuma, Excelência. Nada mais havendo, eu declaro então encerrado este depoimento.